Graça e paz, povo de Deus! Finalmente chegou o grande dia, o dia de estrear o programa Palavra e Louvor. Glória a Deus, hoje foi um dia bem cheio, a gente ficou o dia todo preparando tudo aqui. Nós cremos que, como nós já somos instrumentos nas mãos do Senhor, através dos louvores, nas igrejas onde nós somos convidados para ministrar a palavra e o louvor, nós agora vamos ter esse outro canal, esse outro veículo, né? Já temos o canal do YouTube há muito tempo, né? E a gente sempre veiculou as ministrações que fizemos por onde passamos, mas agora a gente vai ter esse canal, literalmente, né? Nós pretendemos que seja todas as sextas-feiras à noite. E, coincidentemente, há um ano atrás, nós estávamos nos preparando para nos lançar no mercado gospel como a dupla Ministério Palavra e Louvor, né? Estávamos lançando nossa primeira música. Qual foi a data? Não, foi no dia 9 de abril. É porque a Páscoa no passado foi dia 9 de abril. Mas o que eu quero dizer é que foi no período da Páscoa. Mas nesse mesmo período, ano passado, nós estávamos nos preparando para estrear nossa primeira música. E hoje nós estamos estreando o nosso primeiro programa. Então, nada mais profético do que continuar seguindo as datas das festas o calendário do Senhor. de Deus. Vamos estar dando uma olhadinha a respeito do que nós iremos fazer. Vamos primeiro se apresentar, né, amor? Vamos falar da nossa estreia. Né? Essa nossa estreia, primeiramente nós vamos falar quem somos. Sim. Quem é o Ministério Palavra e Louvor? Você conhece o Ministério Palavra e Louvor? Quem é Hélio Júnior e Jana Milfon? É isso. Depois nós iremos falar um pouquinho sobre o que nós vamos fazer nesse programa, os quadros que serão apresentados, e no final, se der tempo, provavelmente vai dar, nós iremos fazer uma pequena palavra a respeito do que não te contaram a respeito da Páscoa. Pois é, há algumas coisas, né, infelizmente ou felizmente também, nós temos um comércio, né, e o comércio ele precisa se movimentar. E existem as indústrias que fabricam suas determinadas coisas e elas precisam vender durante o ano. E por isso existem essas datas, que na verdade se tornam mais datas comerciais que verdadeiramente datas religiosas ou datas que realmente têm uma importância aí no calendário cristão. Então a gente vai trazer algumas curiosidades, algumas informações a respeito. Fica ligadinho aí. Então a gente vai falar de quem nós somos. Opa! Quem é o Ministério Palavra e Louvor? E você já Conta conhece? Um pouquinho aí da nossa história, dona Janaína Milfon. Eu sou a contadora de histórias oficial, né? Sou eu e o Forrest Gump. Só que não é mentira. Então, nós somos casados, né? Existem algumas duplas que não são casados, como, por exemplo, Canção e Louvor, que eu já vou abrir aqui um adendo muito importante, que o nome do nosso ministério, ser Palavra e Louvor, não tem nada a ver com Canção e Louvor, tá? Porque, para quem não sabe, a história deles é que é como se fosse o segundo nome deles, né? É como se fosse o nome composto deles, que nem o meu, se você for olhar na minha identidade, é Carla Janaína. Não conta para ninguém, é Jana Milfon. Tá? Então, eles, né, utilizam como se fosse o nome composto deles, né? Mas nós somos mais semelhantes, vamos dizer assim, ao Jefferson e Suelen, né, que são casados, né? E nós nos casamos no ano de 2016, e desde que nos conhecemos, que foi à distância... Ela lá no Nordeste e eu aqui no sul do país, em Florianópolis. Eu sou natural de Olinda, Pernambuco, e ele é manezinho, como se chama, é natural aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Nos conhecemos à distância, começamos a namorar, e desde então a gente já sabia, né, que éramos cristãos, adoradores do Senhor, e já tínhamos o desejo de louvar, de
já cantávamos, na verdade, ele na igreja dele, eu na minha igreja, e apenas o Senhor uniu aí os propósitos. Nos casamos no ano de 2016 e em 2017 nós já tínhamos algumas composições, né, que a gente já tinha começado a compor ali quando a gente ainda namorava. Mas em 2017 veio a nossa primeira composição completa, né, letra, música, e se tornou aquela música xodó, aquela música que você mais gosta. E aí, para a honra e glória do Senhor, nós lançamos ela ano passado também. Ano passado foi um ano de muitas conquistas para o nosso ministério. E aí nós começamos lançando ali Já Não Vivo Mais Eu, depois Se Não Fosse Deus, quando chegou a Gold Music na nossa vida, a nossa gravadora, o nosso selo, né, na pessoa do Anderson Baria, que é o... Hoje está comemorando celebração. Não vamos dizer a idade, tá, Anderson? Não se preocupa. Ele é novinho, ele não chegou ainda aos 20. Então, na pessoa do CEO da gravadora, né, o Anderson Baria, ele gostou, né, do que eu apresentei para ele do nosso projeto, e ele acreditou e acredita muito no projeto do Ministério Palavra e Louvor, e a gente é muito grato a Deus pela vida dele. E aí nós já assinamos com a Gold, lançamos Majestade, sim, já foi depois de estarmos com a Gold, mas a primeira produção lançada literalmente, completamente através da Gold, foi Já Não Vivo Mais... não tido, é porque a gente confunde o nome dos filhos, né? Então, não faz sentido, foi lançada pela Gold, depois veio És Meu Refúgio, que é uma música do meu coração, né? Uma versão de uma música norte-americana da banda Royal Taylor. E, por último, agora, a gente lançou Tua Palavra é Fiel, que é baseado na palavra, literalmente. Enfim, todas as nossas músicas são baseadas na palavra, né, amor? A gente, quando começou a sonhar com o projeto de nossas canções, a gente queria intitular de Cantando as Escrituras, né? Então, nós somos um casal formado... E agora explicando o nome, Hélio Júnior, né? E Jana Milfon. E aí podemos explicar o nome do porquê Ministério Palavra e Louvor. Ministério Palavra e Louvor. Porque tanto Janaína como eu somos tanto pregadores como ministros de louvor. Somos ministros da palavra e do louvor. Por isso o nome Ministério Palavra e Louvor. A gente vai estar apresentando aqui para vocês o que seria o nosso projeto, ou seja, o nosso propósito aqui no YouTube, e vai ter algumas novidades também, né, amor? Sim. Vou contar um pouquinho aqui. Estou aqui mandando para algumas pessoas, tá, gente? Não, o pessoal vir participar, o Tiaguinho já está aí, né? Tiaguinho. Uma dessas novidades é que não vai ser apenas transmitido, esse programa Palavra e Louvor, não vai ser apenas transmitido aqui pelo YouTube, mas também através da rádio Amade. De onde eles são, amor? Eles são de Lins. Se você tirar um pouquinho... Eles são da cidade de Lins, em São Paulo. Nós conhecemos através do Instagram. Né? Na verdade, o irmão Wellington. Né? Wellington de Sá. Wellington de Sá. Ele disse que ele é da família aí do Sá, importante do Brasil, hein? Coisa linda. O irmão Wellington e a irmã Jaque são dois maravilhosos, né? Eles nos procuraram perguntando se a gente tinha interesse de veicular nossas canções na web rádio Amade, e prontamente nós dissemos que sim. E daí surgiu uma grande amizade, e eles falavam, ia ser tão legal se vocês contribuíssem conosco ali na rádio, trazendo o conhecimento de vocês, a música de vocês, num programa, né? A gente dedicaria um horário. E assim aconteceu, né? A gente estava esse tempo todo estudando, conversando, vendo como é que funcionaria. Estrearia hoje também na rádio, mas em virtude de alguns problemas técnicos, a gente adiou. Talvez na próxima sexta-feira a gente comece. Aí vai para
Rádio e YouTube. Rádio e YouTube. Quem sabe no futuro próximo TV também. Programa Palavra e Louvor na televisão. Aí. Ia ser legal, hein? Mas o que vai ter nesse programa Palavra e Louvor? Ai, não sei. Vamos dar uma olhadinha? Em algumas ideias que a gente está tendo. Se você quiser nos ajudar, contribuir com... Por favor, com ideias. Sim, sobre quadros que nós podemos apresentar nesse programa. Algumas ideias que nós tivemos, por exemplo, é fazer um começo assim, do programa Palavra e Louvor, trazer notícias a respeito do que passou na semana, o que está acontecendo, tanto a respeito da música gospel, como da própria igreja cristã, temas que estão no momento, como o Evangelho dos fariseus, cantores que têm se desviado, igrejas que não estão cumprindo o seu papel, e notícias de bênçãos também, missionários que estão fazendo um bom trabalho lá na África, na Ásia, ou seja, trazer notícias da semana para informar o nosso público. Isso. Vocês gostaram dessa ideia? Se gostaram, deixe o seu like, faça um comentário ali, alguma sugestão sobre outros temas. Um outro tema também que nós queremos fazer, claro, palavra e louvor tem que ter palavra. E nós queremos trazer para vocês alguns estudos bíblicos de vários temas, como justificação, santificação, glorificação, perdão, ansiedade, ou seja, os temas... Escatologia. Eita, pensa num tema bom, hein? Tema bom e também um pouco polêmico. Mas a gente não quer polemizar, esse não é o nosso intuito. Porém, há coisas que precisam ser ditas. Sim. Por exemplo, que legal vai ser a gente pegar o livro de Apocalipse e trazer para vocês aquelas passagens que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Isso. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai estar tratando de uma passagem do Apocalipse ali que fala sobre o Cordeiro de Deus. Aguenta aí. O Rodrigo está dando a ideia ali de fazer entrevistas com podcast. Então, Rodrigo, a gente já está com isso aí. É isso aí. A ideia foi bom você falar. A gente vai trazer aqui, né, pessoas do meio gospel, tanto cantores quanto pregadores, amigos nossos, né? Quem tiver disponível para participar, com certeza nós vamos estar trazendo um tema e a gente vai estar conversando ao vivo, tirando dúvidas e também vamos gerar aí, vamos esquentar as coisas, né? Porque às vezes, pensa num povo que gosta de polêmica, é o povo de Deus. Então, se tiver uma polêmica, aí já vem os haters. Aí quando vem os haters, aí a coisa começa a esquentar, por incrível que pareça. Então, já que é necessário isso, então vamos fazer. Porque o negócio aqui, o objetivo é proclamar o Evangelho e edificar o corpo de Cristo. Esse é o objetivo do Ministério Palavra e Louvor. Não é fama, sucesso, dinheiro. Isso aí são coisas que vêm através de um trabalho, como outro qualquer que a gente faz. Mas isso não é o que nos move, não é o que está no nosso coração. A palavra de Deus diz que onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então, o nosso coração verdadeiramente está em agradar o Senhor, em conhecê-lo e torná-lo conhecido. Glória a Deus. Um outro tema que é um xodó nosso, é um tema que a gente tem muito carinho, é pregar para casais. Isso. Falar sobre família, como educar os filhos, como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido. Assuntos assim que alguns crentes não gostam de falar, como relacionamento sexual, relacionamento íntimo, dentro das escrituras, e tanto outros temas maravilhosos que o povo de Deus precisa para crescer na graça e no conhecimento. Vamos falar mais um pouquinho a respeito dos quadros do programa que a gente quer fazer? Sim. Um outro tema que também bate no nosso coração, e aliás foi esse tema que fez com que a gente nos conhecesse, esse tema aqui, amor, não sei se você vai lembrar. Apologética. Ou seja, defesa da fé. Uma coisa que a gente quer trazer aqui também é debates bíblicos. A gente vai ver se consegue trazer uma ou duas pessoas para conversarem sobre um tema que possa ser polêmico ou um tema edificante. Sim. Por exemplo, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo passará pela tribulação ou não? Isso aí é um tema que dá pano para manga, como se diz a história.
Uma coisa que é muito importante, existe aquilo que nós queremos que aconteça e existe aquilo que as escrituras dizem que vai acontecer. E entre uma coisa e outra, há uma grande briga, as pessoas meio que se estapeiam por causa disso. E não é esse o objetivo da gente. Nosso objetivo é mostrar na palavra. Então, assim, contra fatos não há argumentos, né? Você lê o que está escrito, e aí você dizer, não é isso que está dizendo, é aquilo. Então, aí você está cometendo uma coisa que nós chamamos de exegese, que é você enfiar na Bíblia aquilo que você acha. E exegese é quando você extrai da Bíblia uma aplicação, uma explicação, enfim. Só que a gente normalmente faz o contrário. A gente gosta muito de dizer o que a Bíblia não diz. Acho que isso é um quadro bem legal, né? Legal, gostei. Né? Anota aí. Vamos anotar aqui. Fazer tema para a Bíblia aqui. Fazer um tema, né? Fazer uma live assim, com o tema de você entendeu errado, ou, legal. Né? Ou você talvez não tenha entendido corretamente, né? Pode ser alguma coisa assim. Já vou deixar salvo aqui, para não perder. Você entendeu errado. Que gostei. tal? Ia ser legal esse quadro, né? Ali voltando ali para apologética. Teve alguém ali que comentou? Sim, teve o irmão Cristiano Iracino Miranda. Conheci vocês na igreja de Tijuquinhas. Lá no dia da noite. Sua música foi a vencedora. Não faz sentido respirar se não for pra te adorar, Jesus. Essa foi a música vencedora da Noite de Louvor Autoral. Ai, pastor Tarcísio, amado. Foi uma noite muito especial. Foi muito maravilhoso. Ganhar foi só a cereja do bolo, né? Nós estávamos ali participando, conhecendo os irmãos. Foi uma bênção, foi um dia assim histórico para nós, marcante, né? A música logo em seguida foi lançada, já está aí nas plataformas digitais, depois a gente vai falar disso, tá? Tem videoclipe novidades depois aí, no YouTube. Já para depois. Tem muita coisa. A apologética que a gente quer trazer temas polêmicos, combatendo heresias. Vamos falar sobre testemunha de Jeová, os erros que eles são contra a natureza de Jesus, fala a respeito do adventismo e suas doutrinas erradas, profetiza Ellen G. White, espiritismo, mormon, ou seja, esses assuntos vão estar dentro do nosso programa sobre debates e apologética. Qual é o próximo quadro que a gente quer fazer também? Deixa eu tirar aqui, você entendeu errado. Gente, hoje é uma live de teste, tá? Então, dá um crédito aí pra gente, que a gente já tá aprendendo aqui a mexer. A gente tá bem animado, porque a gente gosta muito de se comunicar, a gente gosta muito de fazer essas coisas assim, né, Viviane? Sim. Então, a gente está sendo muito é um dia muito feliz. E olha a ideia que Deus nos deu. Analisar se os louvores de uma certa canção ali são bíblicas ou não. Será que Como Zaqueu é bíblica? Será que Sabor de Mel é bíblico? Será que Ele Vem Me Buscar é bíblica? Então a gente vai estar não julgando o cantor, assim, mas analisando a letra que ele compôs e comparar com as escrituras, ver se está dentro ou fora das escrituras. Também a gente vai estar contando a história de algumas músicas, por exemplo, como surgiu a música de Morada, aquela a porta da casa, mas então me tira o medo, que é baseado numa passagem bíblica de Êxodo 19. Uhum. Então, se você conhece algum artista, pede para ele mandar a canção para a gente pode analisar e ele vai estar divulgando o trabalho dele. Isso. E nós vamos estar edificando o povo de Deus, vendo se aquela letra é bíblica. E mais uma vez falando, a gente não vai criticar o artista, a gente vai só mostrar, pontuar como ela ficaria se fosse bíblica, né? Poderia ficar melhor, né? Isso, usando verdadeiramente as escrituras.
O outro quadro que a gente quer fazer, claro, é entrevistas. A gente quer chamar cantores, músicos, pastores, pregadores. Só não sei como é que a gente vai fazer tudo isso em 1 hora, mas ok. Mas vai dar para fazer. Vamos fazer, vai ser bênção de Deus. Amém. Se você tiver sugestão aí de cantores, músicos, pastores para estar aqui participando do programa Palavra Louvor, estamos abertos a sugestões. Isso. E não pode faltar, se tem palavra, também tem que ter louvor. A gente vai estar passando alguns clipes, vamos estar passando também, fazendo música ao vivo. Sim. E para finalizar, a gente queria divulgar um pouquinho aqui a respeito das nossas redes sociais, nossas plataformas, nossos veículos de comunicação, né? Então tá passando aí embaixo agora o Instagram, né? O nosso Instagram é o @palavraelouvor.ofc. @palavraelouvor.ofc é o Instagram do Ministério Palavra e Louvor. Segue, compartilha, curte lá as nossas postagens. Isso é muito importante, não para o nosso crescimento espiritual, mas para o nosso crescimento pessoal, né? As pessoas, elas ficam bem interessadas em números, então é bem importante vocês nos seguirem. Também no Spotify, não só no Spotify, em todas as plataformas digitais. Spotify é uma das mais conhecidas, mas também temos Deezer, YouTube Music, Apple Music. Todas essas plataformas, nós estamos lá com nossas músicas distribuídas. Então, basta ir lá na lupinha e colocar Ministério, Palavra e Louvor, que você vai achar em todas as plataformas digitais. E o nosso YouTube, que é o canal que aqui vos fala, que é o Ministério, Palavra e Louvor, tudo junto. Então é isso, vocês nos ajudem aí a compartilhar e trazer, edificar o corpo de Cristo. Vamos falar um pouquinho agora a respeito da Páscoa. Vamos lá então. Opa! O que não te contaram a respeito da Páscoa? Páscoa não tem a ver com coelhos, chocolates, não é isso? Tem. Tem. Comercialmente falando. Lembra que eu estava falando no começo? Comercialmente falando, tem a ver com coelho, tem a ver com chocolate, tem a ver com ovinho. Mas uma coisa que eu sempre fiquei intrigada, e aí tu falou hoje. O que, amor? O que é que tem a ver coelho com ovo? E coelho bota ovo? Eu não sei, eu acho que deu um bug na minha cabeça, né? Mas ok, existe essa tradição que é repetida há muitos anos. Não estamos aqui querendo cancelar tradições, muito menos prejudicar o comércio. Não é isso. Amamos chocolate. Amamos chocolate, né? E não é essa a nossa intenção, tá? É só a preocupação que nós temos de que nós, cristãos, saibamos o que verdadeiramente significa a Páscoa. O que eu vejo é que é uma festa que as pessoas esperam, como se fosse uma festa, que vai chegar ali para você ter o feriado. Só para você não ir trabalhar, não ir para a escola, né? Não ir para a faculdade. E eu vejo também que as pessoas aproveitam para se embriagar. E a questão do coelho. Sim. A Páscoa não é sobre um coelho. Não. A Páscoa é sobre um cordeiro. Esse é o ponto que nós iremos trazer aqui. E é muito interessante como eles tentam ocultar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Sim. Jesus Cristo, nas festas, tanto como a Páscoa, como o Natal. Sim. A figura do Papai Noel se sobressaia de Jesus e a figura do coelho da mesma forma, como eles tentam Sim. ocultar, através dessas festas, o verdadeiro significado. Então a gente vai estar explorando agora aqui um pouquinho a respeito do cordeiro nas escrituras. Claro que a gente não vai abordar todos os versículos, não é apenas alguns. Porque não dá tempo. Mas tem alguns versículos aqui que são chaves, são muito profundos.
vão te revelar muita coisa a respeito do significado da Páscoa. O primeiro que eu queria trazer aqui se encontra em Gênesis 3, capítulo 3 e o verso 21. Você podia ler para mim, irmão? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ué, a gente não ia falar do cordeiro? Pois é. Essa passagem não está falando sobre o cordeiro, tá? Olha que tá. Será? Vamos ver. Olha só. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles, ou seja, ele fez roupas com peles de animais. Opa, exatamente. que animal será que é? Lá em Apocalipse fala do cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. Então nós vemos, o que nós vemos aqui? A gente lê esse texto e passa batido, mas olha a profundidade dele. Adão e Eva desobedeceram, pecaram, e eles foram destituídos da glória de Deus, ficaram nus. E eles tentaram, para cobrir essa nudez, para cobrir, digamos, o pecado, com suas próprias mãos, fazendo folhas de figueira. Ou seja, é um simbolismo do homem, através das suas boas obras, tentando cobrir o pecado, mas não cobre o pecado. Por isso Deus vai e sacrifica animais, para que esses animais cubram, Deus faz roupa com ele, e cubram Adão e Eva. Veja, olha só que coisa interessante. Um inocente, alguém que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, morreu para cobrir o seu pecado. Isso lembra bastante uma pessoa. Quem será, né? O Cordeiro de Deus. Amém. Você vê no próximo versículo que Deus já falava a respeito disso. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui é Deus falando com Satanás. O ti ali é Satanás. Porém, inimizade entre Satanás e a mulher. Entre a tua descendência, ou seja, o descendente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse verso, nós vemos que alguém iria morrer, teria seu calcanhar ferido. E essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. Incrível como Jesus aparece desde o primeiro livro da Bíblia. E muita gente, eu já ouvi, tá? Falar a seguinte frase: eu só acredito no Novo Testamento porque o Novo Testamento fala de Jesus e são pessoas que andaram com Jesus que falam dele. Só que aí a gente acabou de ver que no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, está falando do nosso Senhor Jesus. Vamos agora no próximo texto. O que diz ali, irmão? Gênesis 22:7 diz: quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Nós vemos então que a Bíblia ela sempre vai trazendo essa questão do cordeiro, né? Vai trazendo essa representação do cordeiro como um substituto. Veja que essa pergunta de Isaac ela é muito importante. Qual que é a cena? Abraão, um pai, Isaac, o filho, estão subindo um monte. É o mesmo monte onde depois, séculos depois, será construído o templo, onde ali seriam feitos sacrifícios de cordeiros. E Isaac está levando um madeiro para ser sacrificado. Uau! O pai, o filho com o madeiro subindo um monte para ser crucificado. Te lembra alguma coisa? Me lembra a crucificação do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Isaac, olhando aquela cena, ele fica, ok, eu já fiz vários sacrifícios com meu pai, mas agora está faltando alguma coisa. Ele faz o checklist ali, deixa eu ver, o fogo, pai, cadê o cordeiro?
A resposta de Abraão é que Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro. Olha só para que o interessante. holocausto. Muita gente usa essa palavra, Deus proverá, e ponto. A gente não duvida da provisão do Senhor. Ele é o Deus da provisão. Porém, e ele é um Deus longânimo, ele é um Deus bondoso, ele é um Deus que gosta de doar, né? Porque ele deu o seu filho unigênito, né? Ele ama tanto o mundo, ele amou tanto o mundo que ele deu. Então, Deus, ele ama, ele demonstra o seu amor também através dessa bondade de doar, né? Mas o que é interessante? Deus proverá. Então, a gente vê muita gente usando essa frase fora do contexto, né, Vida? Sim. Deus proverá, e ponto. Só que aqui está bem claro. Ele proverá para si. Ele proverá para ele próprio o cordeiro. Então, porque o holocausto era para quê? O sacrifício era para quem? Deus. Então, pronto. E aí, o que acontece? Na hora que Abraão vai sacrificar o seu filho, ouve-se a voz o anjo do Senhor clama e diz: não toques no mancebo. Abraão! Imagina o susto que Abraão Ainda bem que na hora que ele se assustou, ele não botou a faca para frente, botou para trás, jogou para o lado, sei lá. A palavra não diz. Mas ele deve ter tomado um baita de um susto, viu? Estava ali, ó, para matar o filho. Abraão! Não toques no mancebo, não coloque a mão no mancebo, uma coisa mais ou menos assim. Mas essa pergunta de Isaac ela é muito interessante. Sim. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? E durante toda a história do Antigo Testamento, essa pergunta é feita. Cadê o cordeiro? Cadê aquele que vai nos substituir? Cadê aquele que vai tomar sobre si os nossos pecados? Vai diz lá remir, né? em Isaías 53. Aí a resposta vem, sabe com quem? Uma pessoa chamada João Batista. No livro de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João, esse João aqui é João Batista, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta de Isaac foi respondida 2.000 anos depois, 3.000 anos depois, praticamente. Mostrando que Jesus é o Cordeiro de Deus. E o que chama a atenção aqui é que ele tira o pecado do mundo, não apenas das pessoas. A obra de Jesus na cruz do Calvário. Olha quem está aqui, nosso querido pastor Evaldo Marques. Estou na área. Glória a Deus, pastor. Veja que a frase ali é tirar o pecado do mundo. A obra de Jesus de tirar o pecado não é apenas remir o pecador, mas é remir a criação. Uau. Quando você vai para Romanos, capítulo 8, você vai ver que a natureza, você vai ver que a criação, ela geme com dores de parto, esperando o quê? A libertação da escravidão do pecado. Porque ali você vai ver Paulo falando que a criação sabe que quando os filhos de Deus forem libertos da corrupção, quando eles forem glorificados, quando eles forem manifestados, no tempo que Paulo traz, a própria criação será redimida da escravidão do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que a gente sabe também, né, de onde que Paulo tirou que a natureza, né, os bichos, as plantas, elas estão também sofrendo os malefícios do pecado. Em Gênesis é falado, né? Assim que entra o pecado em Adão e Eva, Deus fala que surge o quê? Espinhos e abrolhos. Isso não existia. Só existiam coisas boas. Mas graças ao pecado, o pecado não só prejudicou a vida de Adão e Eva, prejudicou a vida... Afetou toda a criação, foi e amaldiçoada. Isso é muito sério. Então, é muito sério. Quando
um de nós, que faz parte da família de Deus, peca, a gente pode estar colocando em risco toda a família. A gente pode estar colocando em risco todo o corpo. Então, é muito importante que nós estejamos em unidade, né? Sempre buscando as mesmas coisas. Eu costumo dizer, por que Jesus ainda não veio? Claro, porque ninguém sabe o tempo e a hora, ninguém sabe. Mas uma das coisas que vai acelerar a vinda de Cristo é todos nós estarmos unânimes em oração. Da mesma forma como foi enviado o Espírito Santo na noite de Pentecostes. Estavam todos unânimes em oração, reunidos há dias, desejando a mesma coisa, que o Senhor enviasse o Consolador. Então, se nós hoje, como igreja, nos reunirmos, todas as vezes que nos reunirmos, o nosso objetivo, a nossa busca, o nosso desejo for que ele venha, nós vamos acelerar a vinda dele. O apóstolo Pedro, você pode ter achado um pouco estranho essa questão de acelerar a vinda de Cristo, como assim? Mas o apóstolo Pedro usa um termo parecido. Ele diz que nós estamos aguardando e podemos apressar a vinda do Senhor. Como? No começo da sua carta, no capítulo 3 ali, ele diz que as pessoas estão escarnecendo. Cadê o Jesus? Ele não vai voltar? E ele começa a falar que o porquê que Jesus ainda não veio. E Pedro, o primeiro ponto que Pedro fala é que Deus não quer que nenhum se perca, nenhum pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, o que Deus está fazendo? Ele está dando tempo para as pessoas venham se arrepender, para que quando ele não venha, a pessoa que não tenha Cristo seja game over, né? Então, o primeiro ponto de Pedro é esse. Ele está dando tempo para que o evangelho seja pregado em todo o mundo. O segundo ponto é que ele fala que nós podemos apressar, não só através do evangelismo. Olha quem chegou aí, irmão. Eita! Só deixa eu terminar esse ponto e eu vou mostrar para vocês. Quem está aqui é uma das futuras entrevistadas do programa Palavra e Louvor. Aguenta aí. Então, uma das primeiras coisas que Pedro fala é o evangelismo. Prega o evangelho para que pessoas conheçam a ele. Mas não somente a justificação, mas também a santificação. Pedro vai falar que se nós sabemos que no dia do Senhor virá novo céu e nova terra, que tipo de pessoas nós devemos ser? Pessoas que devem, como é que ele fala? Eu não vou lembrar o termo, mas ele fala a respeito da santidade. Devemos andar em santidade para não sermos pegos de surpresa. Então, o que Pedro está falando? Podemos apressar a vinda de Jesus através do evangelismo, pregando o evangelho e preparando a igreja, adornando a igreja através da santificação. Agora eu queria trazer aqui para vocês, olha só, vê se vocês conhecem essa pessoa aqui, ó. Dani Lobo! Minha amiga, nossa amiga, cantora. Nós nos conhecemos numa batalha, num duelo musical, numa web rádio, né? Nossas músicas duelaram ali. Tinha que as pessoas votarem, né? E a mais votada ficaria tocando a música na rádio durante uma semana, uma coisa mais ou menos assim. Porém, o que aconteceu? Nós nos tornamos amigas, né? E a Dani teve um posicionamento de cristão, assim, algo muito incrível. Pensa na humildade. Ela foi lá, simplesmente, no Instagram dela e postou a nossa música, falando do duelo e bababá. E aí, o que aconteceu? E marcou a web rádio. Aconteceu que, no final das contas, a música dela também ficou tocando na rádio. Então, se ela tivesse, talvez, se colocado como uma vítima, ai, não sei o que, ninguém votou em mim, ai, a minha música não ganhou, ai, eu não quero nem saber dessa Jana Milfona, esse Hélio Júnior, ai, esses chatos, fizeram a minha música perder. Se ela tivesse tido esse tipo de comportamento, ela não teria ganhado também. Então, nós duas ganhamos o duelo. Como é que um duelo duas pessoas ganham? Pois bem, nas coisas de Deus é assim que acontece. Nas coisas de Deus não há divisão. Nas coisas de Deus há unidade
soma e multiplicação. É assim que funciona. E aí, a gente criou essa conexão, essa amizade, esse amor. A gente torce muito uma pela outra, a gente ora uma pela outra. A gente deseja que o ministério, os nossos ministérios, corram bem, alcance o propósito, cumpra o propósito, que é anunciar o evangelho. Ela é uma menina com um coração lindo, nobre, cheia de vontade também de pregar o evangelho através das suas canções. E é isso. Muito obrigada, Dani, por estar aqui nos prestigiando. E a gente vai marcar um dia dessa entrevista contigo, hein? Já vai se preparando. Se tudo der certo, próxima sexta-feira já está convocada. Olha, que fazer tal, uma Dani? Entrevista e apresentar os teus louvores. Vai estar passando aqui no YouTube e provavelmente na Rádio Amade, se os problemas técnicos se resolverem. É isso, gente. Vamos voltar para a Páscoa. Amei a ideia. Amém, Dani. Voltando aqui para a Páscoa, a respeito do Cordeiro, onde a gente tem encontrado a primeira Páscoa? O que seria a primeira Páscoa? Eu sei, mas eu não preciso falar, não posso. Alguém que está nos ouvindo, alguém que está nos escutando, alguém que está nos vendo, saberia dizer quando ocorreu a primeira Páscoa? Vamos ver se o pessoal tá bom de Bíblia aí, né? Vou fazer um quiz bíblico aqui. Glória a Deus, se Deus permitir. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não vale consultar no Google onde ocorreu a primeira Páscoa. Estou compartilhando com a galera aqui. Como é que eles vão saber? A primeira Páscoa ocorreu... Ninguém sabe. Será que ninguém sabe? Opa! Não é que o homem acertou? Olha só. Foi a preparação do Êxodo. Glória a Deus! Lá no segundo livro da Bíblia, segundo livro do Pentateuco, nós encontramos o livro de Êxodo, onde vai aparecer o libertador do povo de Israel, Moisés, cujo povo estava escravizado no Egito. E após várias tentativas de Deus, através de juízos, através das pragas, tentar libertar o povo de Deus, o coração de Faraó cada vez mais endurecido, chegou a última e derradeira praga, a praga dos primogênitos. O que aconteceria nessa praga, nesse juízo de Deus sobre o povo do Egito? O que aconteceu, homem? O anjo da morte passaria naquela noite e levaria, obviamente, né, morreria o primogênito das casas nas quais não estivessem o sangue do cordeiro. Então tinha uma solução. Sim. As casas com o sangue não seriam atingidas pelo anjo da morte, que passaria naquela noite, que era a 10ª praga. Olha que interessante. O livro de Êxodo dá toda a instrução. A gente lá vai ler que teria que matar um cordeiro. Poderia ser qualquer cordeiro, assim, com mancha, com falha? Não, teria que ser perfeito. Teria que ficar observando ele durante 3 dias. 3 dias não observando esse cordeiro? Não podia acontecer nada com esse bichinho. E aí, quando ele fosse ser preparado para a ceia da Páscoa, né, para o momento ali da comunhão, que ainda não era chamado de Páscoa, né, eu suponho, não sei, já era Páscoa. E aí, quando ele estava sendo preparado para aquele momento, Deus instruiu que o sangue deveria ser passado no umbral das portas, nas vigas. Olha que interessante. Aí, olha só que legal. Alguém conhece esse movimento aqui? Olha, o que é que parece? Uma cruz. Então, madeiro. Era para passar no madeiro, que é uma porta, o sangue do cordeiro. E esse sangue do cordeiro era o que protegia o primogênito
que estava nas casas. E por isso o nome Páscoa, que tem a ideia de passar por cima, onde o anjo passaria, ao ver o sangue, o anjo passaria direto por cima. E isso aponta para quem? Isso aponta totalmente para Jesus, né? E é engraçado que agora me ocorreu esse passar por cima, seria como a ira de Deus não caindo sobre aqueles que têm o sangue do Cordeiro. Justificados pela fé, temos paz com Deus. A ira de Deus não cai mais sobre a gente. Perfeito. Então, tem um texto que é muito interessante, lá em 1 Pedro, capítulo 1, os versos 16 a 21, eu não vou ler ele todo, mas ele vai falar que antes do haja luz, já havia o haja cruz. Hélio ama essas frases de efeito. Antes do haja luz, havia o haja cruz. Agora explica, né? É porque o texto diz do cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. O mundo foi criado com um haja luz, mas antes da fundação do mundo houve um haja cruz. Deus prevendo e já provendo o que iria acontecer. Aqui vai um texto, continuando a respeito do cordeiro, que ele é sensacional. Aguenta aí. Veja se você consegue entender esse texto. Imagina você, um fazendeiro, chega lá no seu curral e vê o seguinte bicho: um cordeiro com 7 chifres, com 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Pensa na aberração. E quando olhamos esse texto, a gente olha e passa por cima. Não, meus irmãos, você tem que meditar na palavra de Deus. Deus tem uma informação muito importante para nos trazer aqui a respeito deste cordeiro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Morreu e ressuscitou. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vamos tentar interpretar isso bem tranquilamente. O primeiro ponto, eu queria que vocês colocassem aí nos comentários o que simboliza na Bíblia o número 7. Se alguém souber o significado do 7 na Bíblia, pode compartilhar aí com a gente nos comentários. A gente sabe que na numerologia bíblica, os números possuem significados. Por exemplo, a gente sabe que o número 8 está relacionado a Cristo. O sábado é o 7º dia, no 8º, Jesus Cristo ele ressuscitou. Ou seja, no primeiro, que seria o 8º, ele voltou a viver. Então, o número 8 é um símbolo da ressurreição, da vida eterna. O número 9 é um símbolo do Espírito Santo. Quando você vai ver a respeito dos dons espirituais, você vai ver que lá estão registrados 9 dons espirituais, lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Você pode conferir depois em casa. Quando você vai falar a respeito do fruto do Espírito, você vai ver 9 características desse fruto. Então você vai ver que o 8 é uma figura de Cristo, o 9 é uma figura do Espírito Santo e o 7 é um símbolo, é uma figura, é uma representação de Deus e de sua obra perfeita, completa. Então muitas pessoas dizem que o número 7 é a perfeição. Quem mais perfeito do que Jesus, do que Deus, né? Mas da onde que vem essa ideia de perfeição, de 7 como perfeição? Vamos lá. Em quantos dias Deus criou o mundo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Vamos ver se alguém vai responder. Em quantos dias Deus criou o mundo? Vamos lá. Essa pergunta é um pouquinho pegadinha, viu? Essa pergunta sempre o pessoal responde assim, na trave. Alguém? Ninguém.
Ninguém respondeu. E ficaram com medo depois que falasse que era pegadinha. Se você respondeu 7, você está errado! Em 6 dias criou Deus os céus e a terra. No sétimo, ele foi tirar férias lá em Recife, lá em Pernambuco. Não? Ele estava cansado. Não, Deus não cansa. Então Deus não cansa. Então quer dizer o quê? No 7º dia, ele não é que ele estava cansado e descansou, mas sim que a sua obra estava perfeita, estava completa. Tetelestai, está consumada essa obra. Então o 7 na Bíblia representa então perfeição, totalidade. Agora nós vamos poder ouvir um pouquinho melhor a respeito desse texto. O cordeiro ele tinha 7 chifres. Chifre na Bíblia, chifre na nossa cultura popular não é algo nada bom, né? Não é nada legal. Traz a nossa A mente. gente não gosta nem de falar a respeito. Seria adultério, né? Mas chifre na Bíblia é onde está a força do animal. Então o chifre representa poder. Então tendo 7 chifres significa o quê? Todo poder. Esse cordeiro, ele é todo poderoso. Então se ele tem 7 olhos, olhos é onde se tem o conhecimento das coisas. Então 7 olhos significa que o cordeiro tem todo o conhecimento. E o Espírito de Deus é aquele que está em todos os lugares, está enviado por toda a terra. Então 7 Espíritos de Deus espalhados por toda a terra significa que esse cordeiro está em todos os lugares. Então esse texto, de forma simbólica, está dizendo que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele tem todo o poder, ele sabe de todas as coisas, e ele está em todos os lugares, inclusive aqui e aí com você do seu lado. Amém. Amém. É interessante porque isso traz os 3 atributos de Deus: a onipresença, a onisciência e a onipotência, ou seja, todo poder, todo conhecimento, e está em todos os lugares. Perfeito. A gente está terminando aqui os 2 últimos versículos falando sobre esse cordeiro maravilhoso, o cordeiro da Páscoa e não o coelho da Páscoa. Diz assim, ó. Pode ler, amor? Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então esse cordeiro, ele tem uma esposa. E é ela mesmo que se atavia. Outro dia eu ouvi dizer que era ele que preparava ela, que ele que adornava ela. Então a gente tem que entender que a esposa se atavia. Mas quem capacita ela a se ataviar é o cordeiro, através da sua obra, através da graça. Exatamente. Nós somos Mas ataviados. é a noiva quem escolhe se ataviar, ou seja, se preparar, se adornar ou não. Se ela vai ser noiva ou se ela vai ser meretriz. Tem aqui no nosso canal um bate-papo bem legal que a gente teve com o nosso amigo Max. Também vai ser convidado para participar aqui de uma entrevista, contando um pouquinho da sua história. Ele é o idealizador do Papo com Deus. É um projeto muito arrojado, muito interessante. Ele tem revistas onde ele ensina várias coisas da palavra, com mapas mentais. Ele dá cursos bíblicos, tudo gratuitamente. E ele é um parceiraço nosso, assim, é um amigo que o Senhor nos trouxe. Nos conhecemos através da internet. Porém, quando estivemos em São Paulo para fazer ali os videoclipes, né, pela Gold Music, nós tivemos o privilégio de conhecê-lo, também conhecer a sua esposa, a Van, e o filhinho deles, o Lucas. Então, a gente vai estar trazendo o Marcos também aqui, com a graça de Deus, para um bate-papo com ele também. E a gente está aqui no nosso canal do YouTube, a gente tem o bate-papo que a gente teve com ele, foi justamente falando sobre isso, trazendo a ideia de que a noiva de Cristo tem sido noiva ou tem sido meretriz? É muito pesado.
Nosso último versículo da noite, o último versículo da Bíblia falando sobre Cordeiro, que diz assim, ó: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A verdadeira Páscoa, o verdadeiro símbolo da Páscoa, não é um coelho, é um cordeiro que morreu, que foi sacrificado na cruz do Calvário, substituindo a minha e a tua vida, para que nós não venhamos sofrer a ira futura de Deus, e assim termos o direito à árvore da vida e entrarmos na cidade santa pelas portas. Amém. Agradecemos a sua audiência, foi um prazer estar aqui. Se você tiver sugestão para a gente sobre quadros a respeito do programa, deixe aí nos comentários. Se você tem algum cantor, algum pregador para nos indicar, para que a gente possa estar fazendo entrevista, também deixe aí nos comentários. Foi uma bênção estar com vocês essa noite. O nosso primeiro programa, Palavra e Louvor.